Pessoal, boa noite. Boa noite para todos aqui que se encontram no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, para todos que estão aí nos acompanhando através da internet, seja no Facebook, seja no YouTube, para que a gente dê a continuidade ao estudo dessa noite do livro Obreiros da Vida Eterna. Antes, vamos fazer aquele necessário momento de tranquilização interior, em que nós apelamos ao alto as bênçãos maiores para a nossa vida, em que pedimos ao Pai que ilumine o nosso coração, que clareie a nossa mente, no entendimento de assuntos de suma importância para o nosso progresso espiritual. Possamos nessa noite, possamos sair daqui renovados, que tais ensinamentos realmente se façam presentes, entrem pelos nossos ouvidos e façam morada na nossa mente, na nossa memória, a fim de que possamos utilizá-los como instrumentos de modificação da nossa conduta, da nossa maneira de enxergarmos a vida, e com isso, renovados, iremos caminhar firmes rumo ao progresso espiritual maior. Que assim seja. Pessoal, vamos começar hoje o capítulo de número 6 dessa obra escrita por André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos estudando essa obra que trata de um pequeno grupo de estudantes, no qual André Luiz encontra-se inserido. Esse grupo de estudantes, de tarefeiros, ia se dirigir aqui à Terra para ajudar a tarefa de desencarne de 5 indivíduos ligados à colônia espiritual de nosso lar. Eles estavam em descida aqui para a Terra e resolveram parar na casa chamada Casa Transitória de Fabiano. Vimos na semana passada e na semana retrasada o que essa casa faz. Vimos muito bem quais são as atividades desempenhadas, pelo menos por cima. Casa essa comandada por um espírito de pulso firme, chamado Zenóbia. E hoje nós iremos ver uma pequena excursão que sai dessa casa transitória de Fabiano rumo ao auxílio de entidades sofredoras na zona dos abismos, na zona dos charcos, dos pantanais, do astral inferior. André Luiz começa esse capítulo de número 6, intitulado Dentro da Noite, falando que dentro daquela casa transitória era imperceptível diferenciar o dia da noite. Por quê? Porque o céu daquela região era um céu de chumbo, como se estivesse permanentemente nublado. E mais do que isso, uma neblina espessa parece que recobria a tudo. Então, dia e noite ali era uma coisa difícil de serem distinguidas. Até mesmo quando o sol aparecia, ele aparecia como se fosse um pequeno foco de luz de uma cor, André Luiz descreve aqui, ouro velho, sem radiações, praticamente perdido aí dentro daquela neblina, dentro daquela densa névoa, daquele denso nevoeiro. Dentro da casa, as luzes elétricas permaneciam acesas o tempo todo. E o que dava realmente a sensação de hora passando eram os relógios presentes naquele local. Porque não dava para saber se era dia, não dava para saber se era noite. André Luiz ainda descreve que ele ficou sabendo que grandes aparelhos destinados à purificação do ar ambiente funcionavam naquele local 24 horas por dia. Ele disse o seguinte, que as paisagens aqui da Terra, e ele estava mirando o pôr do sol que ele via lá, e comparava aquele pôr do sol com o pôr do sol aqui da Terra, aqui da crosta. Ele falava que o pôr do sol daqui da crosta era um verdadeiro paraíso,
se comparado ao pôr do sol que ele via naquela região abismal, naquela região trevosa. Complicado aquele local, né? E ele continua esclarecendo a nós que naquele ambiente a matéria obedecia a outras leis. E ele coloca uma palavra aqui interessantíssima. Obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais viciosos. Ou seja, a matéria que faz parte do plano espiritual, conforme a gente sabe, é uma matéria menos material do que a nossa. E ela é muito mais, vamos dizer assim, moldável pela mente dos espíritos, pela energia mental deles. E todos nós sabemos que a mente produz pensamentos, segrega pensamentos, e que pensamento é força, pensamento é energia. Então esses pensamentos, eles se interpenetravam, ou seja, eles imiscuíam-se com a matéria presente no plano espiritual. E é por isso que lá nos umbrais, a paisagem assim é tão feia, é tão tenebrosa. Porque os pensamentos da imensa maioria daqueles que lá estagiam são pensamentos de ódio, de raiva, de mágoa, de revolta, de dor e de sofrimento. Por isso que a gente vê uma paisagem, né, ou imagina uma paisagem como aquela. E ele prossegue descrevendo: lá fora havia longos precipícios infernais e vastas zonas purgatoriais de almas culpadas e arrependidas. Era a primeira vez que André Luiz ficava por um tempo maior num local como aquele. Ele já havia a ausência de vegetação, neblina espessa, aquele céu de chumbo, infundia no ânimo das pessoas um sentimento assim meio que de tristeza, uma sensação de desolação, de deserto. Basta a gente imaginar uma paisagem constante como aquela, né? Mas os benfeitores daquela casa, daquele lar transitório de Fabiano, buscavam sempre ver o lado positivo das coisas. E eles passaram a ensinar a André Luiz da seguinte forma: olha, a paisagem assim que você está vendo é um convite a você e a todos nós aqui. Convite de quê? Para quê? Um convite para você olhar mais para dentro de si. Já que a paisagem externa não tinha atrativo nenhum, transmitia aquela sensação de tristeza e desespero, para que ficar mirando uma paisagem como essa? Era necessário que o indivíduo então voltasse para dentro de si, para dentro das suas paisagens interiores, com o objetivo de se conhecer melhor. O próprio Jerônimo, né, que era o líder daquela pequena caravana, onde tinha a enfermeira Luciana, o padre Hipólito, além de André Luiz, corroborou com essa informação que era dada naquela região, naquele lar transitório. E falou o seguinte: olha, André, não é à toa que os escritores, os teólogos, desde muitos séculos, pintaram as paisagens infernais de um jeito tenebroso. Eles nunca pintaram o inferno cheio de flores. Nunca pintaram o purgatório cheio de árvores verdejantes, flores e frutos belos. E nesse ponto, os escritores católicos, os teólogos, foram exatos na sua descrição, foram coerentes. Porque é importante para as almas que estagiam lá, na dor, na revolta e no desespero, que eles não tenham nenhum atrativo exterior, para que eles se voltem, né, voltem para dentro de si, com o objetivo de se conhecerem melhor, com o objetivo de travarem contato mais íntimo com as próprias criações mentais inferiores que eles desenvolveram ao longo de muitos anos. Então, paisagens como essa são recorrentes em zonas umbralinas. E nós temos certeza que André Luiz descreve isso para a gente de maneira pálida. Porque com certeza o negócio é pior do que ele descreve aqui, né? A gente tem por base até mesmo a obra Nosso Lar. Quando André Luiz apresentou os originais de Nosso Lar, para ver se Emmanuel aprovava, porque tudo aquilo que o Chico ia psicografar tinha que passar primeiro por Emmanuel, para ver se Emmanuel aprovava.
Emmanuel viu os originais lá de Nosso Lar que o André Luiz havia escrito e falou assim, está muito bom, André, mas aí você tira metade. Ele falou, tira metade? E o Emmanuel falou assim, tira metade, o que sobrar você tira para 50%. Quer dizer, a obra Nosso Lar, que André Luiz apresentou para nós, através da psicografia do Chico, é 25% daquilo que o próprio escritor tinha intenção de passar. É óbvio que com o passar do tempo, algumas descrições mais detalhadas foram aparecendo, né? Mas é importante que a gente não saiba tanto assim, porque um excesso, uma overdose de informações também não faz com que essas informações sejam bem sedimentadas, né? As informações têm que ser dadas aos poucos, com o objetivo de serem bem sedimentadas, a fim de que quando nós estivermos bem preparados para receber mais informações, mais detalhes, essas informações virão. Podemos ter certeza a respeito disso daí. Depois dessas considerações iniciais do André Luiz, né, ele relata para a gente que o relógio tocou 9 horas, aliás, 19 horas, 7 horas da noite, lá naquele local. E Zenóbia, que era a chefe de lá, convocou 20 auxiliares daquela casa, com o objetivo de acompanharem aqueles 4 mais ela. 17 homens, 3 mulheres. Segundo André Luiz, pela aparência daquelas pessoas, não eram pessoas muito cultas, não eram pessoas dotadas de grande sensibilidade espiritual, mas eram indivíduos, né, que tinham boa vontade e tinham muita dedicação. E foi até mesmo informado ao André Luiz que aquelas pessoas, elas desempenhavam tarefas gerais, lá naquele lar transitório, naquela casa transitória. E ao mesmo tempo que elas desempenhavam tarefas gerais, elas se preparavam melhor para as futuras reencarnações delas próprias. Onde aí sim, elas iam ter existências que iriam prepará-las melhor sob o ponto de vista intelecto, moral. Zenóbia, então, chamou o subchefe daquele local. Quando ela se ausentava, ela era substituída por Ananias. E perguntou assim, Ananias, todo o material está devidamente preparado? Especialmente, presta atenção, gente, as faixas de socorro, as redes de defesa e o lança-choques. E o Ananias falou o seguinte, está tudo certinho, está tudo preparado. Lança-choques. Poxa, quer dizer que lá no plano espiritual tem posse e porte de arma? Sob um certo ponto de vista, tem. Com fins de agressão, qual que é a finalidade? Defesa. E daqui a pouco nós vamos ver essa arma aqui, os chamados lança-choques, sendo utilizados. Fala. Hã? Mais ou menos isso, de certo, depois foi inventado aqui na Terra algo semelhante, né? Só que no caso do taser, ele dispara algo, né, ligado a molas, né? Algo mais ou menos assim, não tem tanto conhecimento. Aqui não existe isso, aqui são raios mesmo, que são lançados nos alvos. Então a gente percebe aqui que eram indivíduos compromissados com o bem, com o auxílio ao próximo, com o amor ao semelhante, mas eles tinham necessidade de se defender. Conforme a gente viu no capítulo anterior, capítulo retrasado, a gente leu ali a questão do ataque que a casa transitória sofreu. De centenas de seres animalizados que queriam entrar e destruir e perturbar tudo. Houve necessidade das barreiras magnéticas serem ligadas, né, dos canhões de choque serem utilizados. No plano espiritual inferior, é assim que acontece. Tá? Então estava tudo certinho, Ananias? A Zenóbia falou, tudo certo. Faixa de socorro, rede de defesa e lança-choques. Zenóbia agradeceu de antemão a ajuda que o grupo de André Luiz estava, né, se predispondo a fazer, porque, tão lembrados, ela quis organizar aquela pequena caravana para atender a 2 objetivos. O primeiro objetivo, dar algumas informações, algumas palavras de consolo a uma multidão de seres daquele local. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, socorrer um amigo dela que estava em situação difícil do lado de lá. Tanto que esse capítulo
O objetivo desse capítulo aqui é nos mostrar o começo do resgate desse amigo. E ela agradeceu a ajuda do grupo onde André Luiz encontrava-se inserido. E falou mais: o padre Hipólito apelará cristamente aos infelizes do abismo, já que o fogo purificador passaria no dia seguinte. Nós ainda vamos ver, em capítulos subsequentes, esse fogo purificador. O que é isso? São imensos aparelhos aéreos que despejam raios desintegradores de resíduos mentais inferiores. Só que isso nós não vamos ver hoje, não. Nós vamos ver isso posteriormente. Sim. Nessa questão da forma pensamento dos seres tenebrosos que criaram toda aquela atmosfera tenebrosa, do mesmo modo, não poderiam os irmãos mais felizes modificar isso em cada desse equipamento, então? Então, o que acontece é o seguinte: então você pergunta que aquela paisagem nos umbrais, ela é moldada pelos princípios mentais inferiores daqueles seres que lá estagiam. E que se os mentores espirituais, os benfeitores, poderiam modificar aquela paisagem através da sua força mental, a gente tem que ver a seguinte coisa: naquele local ali, nos umbrais inferiores, estagiam milhões de criaturas. Imaginam milhões de formas, pensamentos sendo geradas constantemente por aqueles seres. Os benfeitores espirituais, de um certo nível, eles não dão conta de modificar aquela paisagem. E nem seria adequada. Por quê? Porque aqueles seres que lá estão não se adaptariam a um local superior. Eles não têm, vamos dizer assim, um nível perispiritual suficientemente purificado para ascender a colônias superiores e ficar em locais, por exemplo, cheios de luz, com uma natureza bonita, com uma paisagem luxuriante. Vamos fazer até mesmo o paralelo aqui do beija-flor com o morcego. O morcego não gosta de uma paisagem aberta, cheia de raios solares do campo. O que ele gosta? Da caverna, da escuridão, porque a natureza dele é essa. Então esses milhares de indivíduos, e milhões, que estagiam em regiões inferiores, lá estão por questão de afinidade magnética. Você tirá-los de lá, eles não se adaptam. Tanto que, quando eles são resgatados, e alguns são transferidos, por exemplo, para nosso lar, eles são primeiramente alocados no Ministério do Auxílio, ou da Regeneração, aí eu já não sei muito bem. E muitas câmaras são localizadas de forma subterrânea, com pouca luz ambiente, para que aqueles seres possam não sofrer um choque muito grande no processo de adaptação deles com a cidade de nosso lar. Então ainda há necessidade disso. Agora, se você for ver que esses seres, a partir do momento em que eles vão sendo retirados de lá em massa, seja através do processo reencarnatório, seja através da alocação dele para outros planetas, aquela paisagem vai lentamente se modificando. Fala. Beleza. Como que ocorre esse resgate? Desses milhões de seres, como que eles escolhem um ou outro? Questão vibratória. Eles percebem vibratoriamente aqueles que se encontram em condição de serem resgatados. Eu li em algum lugar, agora não sei te afirmar exatamente, se foi na obra de André Luiz, se foi em outra obra, em que um grupo de benfeitores chegou numa região de charcos, tipo um pântano, onde existiam algumas centenas de almas atoladas lá. Eles jogavam uma rede, como se fosse uma rede magnética, e puxavam. Sabe quando o pescador joga a rede e puxa para pegar peixe? Mais ou menos isso daí, tá? Não sei em qual livro que eu vi isso daí. Libertação? Não me lembro qual obra, qual livro é. Eu sei que à medida que eles vão puxando aquela rede, aquelas almas que não se identificavam vibratoriamente com o socorro, quando a rede atingia essas almas, ela se partia. Agora, quando aquelas almas eram identificadas vibratoriamente, estavam em condição, maduras para serem resgatadas, a rede as arrastava. Entendeu?
O livro novo do Divaldo fala sobre isso? Olha só, beleza. Boa dica de leitura. Podemos esquecer também que a mãe do André Luiz trabalhou muito para isso. Então, se faz necessário alguém no nosso lar, como é o caso da Zenobia, que está trabalhando para levar essa pessoa. Então, eu acho que tem que ser, talvez, as duas coisas. Ele, a pessoa no grau, querer se purificar e alguém ajudando em cima também. Exato, na questão da própria intercessão, né? A gente verifica que o fator intercessão também funciona. Mas a intercessão vai funcionar quando o indivíduo também se colocar predisposto. O André Luiz ficou 8 anos penando no umbral. E o Clarencio ia visitá-lo periodicamente, só que ele não enxergava e nem ouvia Clarencio. Porque ele ainda não estava suficientemente arrependido do que havia feito e com desejo de melhora. Somente quando o arrependimento veio, o desejo de melhora surgiu, que ele pôde vislumbrar Clarencio e até mesmo ouvi-lo. E algo semelhante nós vamos ver aqui com o padre Domênico, que é o amigo da Zenóbia que estava aqui em processo de resgate. Quando André Luiz diz que os filósofos falavam que o inferno e o purgatório era cheio de fogo, os filósofos sabiam disso do conhecimento por intuição ou por dedução? Aos teólogos, quando eles descreviam os infernos, né? Muitos deles eram levados em desdobramento durante o sono para essas regiões. Aí quando eles voltavam para o corpo físico, eles buscavam descrever da melhor maneira que eles conseguiam descrever. Claro que em muitas dessas descrições havia interferência daquilo que eles achavam, do seu nível de conhecimento daquela época, né? E daquilo que eles achavam que era o inferno, que era o purgatório. Então algumas descrições eram legítimas, mas outras muito deturpadas pelo próprio estado mental deles. Então eles viam diretamente aquilo, podiam receber também através de maneira intuitiva, né? Ou até mesmo lembranças dos momentos que eles estiveram naqueles locais, antes de reencarnarem. Sim, sem sombra de dúvida. Muitos teólogos e santos da Igreja Católica eram médiuns. Né? Eu cito uma médium sueca, santa, chamada Santa Brígida, que viveu, se não me engano, no século XIII ou no século XIV, tinha uma mediunidade psicográfica, vidência, uma coisa fantástica. As pessoas chegavam até ela para pedir informações dos parentes mortos, e ela psicografava mensagens deles. Se vocês pegarem a vida dela, Santa Brígida, vocês vão ver muitos relatos desse jeito. Fala assim, nossa, mas essa mulher é uma médium espírita. O que ela fazia naquela época é o que é feito, né, no dia de hoje. Foi santificada, né? Brígida, de Vadstena, médium sueca, médium santa, né? Bom, vamos ver aqui as ordens de Zenóbia, porque Zenóbia ia se ausentar por 4 horas daquela casa, mas ela encheu lá de ordens, reuniu lá os seus trabalhadores, os seus comandados, e deu algumas ordens. Vou ler algumas para vocês, só para vocês terem noção da imensa quantidade de tarefas no plano espiritual, para aqueles que querem realmente progredir e melhorar. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres, no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos de reencarnação complicada, compulsória. Olha que interessante isso. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos, determinadas dependências, de conformidade com as solicitações autorizadas. O que isso está querendo dizer aqui? Que alguns encarnados, passando por sofrimentos, por dificuldades aqui na Terra, faziam as suas preces. Ah, por favor, me ajuda, Deus me ampara, meu anjo da guarda me proteja. Essas rogativas, elas sobem, atingem zonas superiores. E existem aparelhos e técnicos especializados no exame dessas rogativas, até mesmo para ver o teor energético delas. Alguns que se fazem merecedores de serem amparados são retirados dos corpos físicos durante a noite, são levados para essas regiões do plano espiritual e sofrem tratamento magnético,
através de passes e de outros vários recursos. Por quê? Esse tratamento magnético age no corpo perispiritual, que mais ou menos equilibrado, quando volta para o corpo físico, desenvolve uma repercussão vibratória no próprio corpo físico. Aí as pessoas melhoram. Mas vocês viram? Tem que ter merecimento para isso, né? Porque tudo é analisado, a cada um segundo as suas obras. Olha outra coisa aqui, ó. Leitos seriam organizados para alguns desencarnados prestes a serem trazidos. Olha essa informação, que coisa mais bonita. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para regeneração, trariam 20 crianças recém-desencarnadas, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos, para o reencontro confortador, em regiões de além-túmulo. Quer dizer, aquelas mães que perdiam as suas crianças, cujas crianças desencarnavam cedo, raladas de dor, de sofrimento, elas eram levadas para essa região, onde elas travavam contato com seus filhos recém-desencarnados. Que coisa mais bonita, né? Do lado de lá, olha só, até arrepia. Quer dizer, isso é uma constante e isso mostra para a gente que a morte nada mais é do que uma mudança de endereço. Somente isso. É que nós sofremos ainda por conta do nosso ainda apego grande à questão da matéria. Mas chegará um momento na nossa evolução espiritual que o desencarne será a coisa mais simples e natural, será encarado dessa forma. Um exemplo eu cito é Marte, né? Que é um grau espiritual acima da Terra. Lá, o sujeito que vai desencarnar, ele já combina de antemão como será a próxima reencarnação com os futuros pais. Já despede da sua família alegrinho, e a família também despede dele alegrinha. Ó, vou desencarnar, viu? Obrigado por tudo, tal. Aí ele se encaminha para onde? Para um cemitério? Não. Lá tem um instituto ou vários institutos em que ele entra numa câmara, o corpo físico é desintegrado. A alma é liberta. Olha, nós vamos chegar ainda nesse nível aqui na Terra, onde a morte não será vista dessa maneira traumática, dessa maneira dolorosa. Vida no planeta Marte, Ramatiz. Ele relata isso daí, né? Quer dizer, olha quantas providências. Sim. Uhum. Essa população que mora, que habita Marte, é uma população cujo corpo físico é mais tênue do que o nosso próprio corpo físico. Então, se por algum motivo nós chegarmos lá agora, na superfície do planeta vermelho, não iremos ver nada. Nós iremos ver o que aquelas sondas lá nos mostram. Pedra, vento, e só isso, nada mais do que isso. Mas existe uma população lá, mais avançada do que a nossa população, encarnada, cujo corpo físico é mais tênue do que o nosso próprio corpo físico. E, portanto, transparente para nós. Assim como a gente olha para o céu e não vê as colônias espirituais daqui, olhando para Marte, nós não veremos as cidades de lá. Ok? Sim. 500 anos tecnologicamente, 1000 anos moralmente. Marte. Aliás, Ramatiz é espírito marciano. Ele veio de Marte. Né? Você vê, 1000 anos moralmente. Vamos imaginar como estará a Terra daqui a 1000 anos, né? E várias outras orientações aqui, depois quem tiver o livro, dá uma olhada com mais detalhe nesse capítulo, a Zenóbia falou. Marte se encontra como se fosse um planeta de regeneração. Ainda está no nível de regeneração. E ficaríamos todos nós muitíssimo felizes em reencarnar lá.
né? Quem tiver esse livro, A Vida no Planeta Marte, o Ramatiz, sugiro que leia. Muito bom também, né? Bate muito com algumas informações que a Maria João de Deus nos trouxe, Cartas de uma Morta, e que o irmão X trouxe no livro Novas Mensagens. Bate bastante. Mas vamos lá então, vamos dar continuidade aqui depois da Zenóbia, dar esse monte de ordem, a caminhada começou. Zenóbia, o grupinho de mais 4, do qual André Luiz fazia parte, mais 20 servidores, 25 pessoas no total. Saíram da casa, ultrapassaram as barreiras magnéticas de proteção, e Zenóbia orienta: vamos manter apagada qualquer luz artificial aqui, entre nós. Poderíamos usar a volitação, mas não compensa porque a distância é pequena. Devemos nos comportar e agir como se fôssemos esses pobres que habitam os abismos. E, mais importante do que tudo, vamos permanecer todos no mais absoluto silêncio. Qualquer desatenção, o serviço será prejudicado. André Luiz, então, junto com os demais, começa a marcha. E ele confessa a seguinte coisa: que no outro tempo, ele ficaria simplesmente apavorado com aquilo que ele estaria vendo, que ele estava vendo. Dava para ver, aliás, muito pouca coisa, porque o céu era pesado, escuro, era à noite, e além disso, aquela neblina pesada e densa cobria tudo. Pouquíssimas coisas no caminho eram vistas. Sons estranhos surgiram, gritos de seres selvagens e dolorosos gemidos de almas humanas, provenientes de uma distância muito longa. Aves monstruosas, mais escuras do que a própria noite, fugiam apavoradas à medida que aquela caravana ia passando. Dali a pouco, apareceu a lua. Não a lua conforme a gente vê aqui, mas uma lua de coloração rubra, cujos raios estavam sendo filtrados por aquela neblina densa. E isso iluminou um pouquinho um caminho, a fim de André Luiz distinguir um pouquinho mais daquela paisagem. À medida que eu vou falando, vocês vão imaginando como que deve ser uma pálida representação daquele local. À frente daquele grupinho de 25 pessoas, Zenóbia colocou um guia, uma pessoa especializada e que conhecia palmo a palmo toda aquela região. Muito provavelmente alguém que foi resgatado há um tempo atrás, já estava trabalhando no lar transitório e que conhecia muito bem aquelas regiões. Certo? A vegetação. Foram caminhando. De repente atingiram uma zona pantanosa. Vegetação rasteira. Aliás, nem vegetação era a palavra. Simplesmente arbustos mirrados, com pouquíssimas folhagens, que apareciam aqui, apareciam ali. Estavam andando num caminho e estavam ladeados por imenso charco, por um imenso pântano. Não dava para ver praticamente nada, mas André Luiz ouvia os lamentos, os soluços, que pareciam ser de almas humanas, que estavam atoladas naquele pântano repelente, repulsivo, de emanações complicadas de serem sentidas, nauseantes. André Luiz pensou: será que isso é um abismo? Mas como a caravana continuou a andar, ele deduziu: não deve ser. Como Jerônimo estava muito perto dele, André Luiz não se conteve, porque ele era muito curioso, né? A Zenóbia havia falado: absoluto silêncio. O que ele fez? Perguntou para o Jerônimo: jazem almas humanas por aqui? Jerônimo olhou para ele e fez o gesto do silêncio. Mas já era tarde. Toda palavra que a gente solta, né, vai.
Não dá para retrair aquela palavra de volta, né? Aqueles gemidos, aqueles soluços, que eram baixinhos, de repente se agitaram em rogativas estertorosas, tocantes. Ajudai-nos pelo amor de Deus, nos socorram pelo amor do Cristo, socorro, socorro. Um imenso vozerio subiu daquele charco, daquele pântano. E André Luiz percebeu que das zonas mais profundas do pântano surgiram seres tenebrosos, monstruosos, como se fossem imensos lagartos rastejantes, descomunais, em grande número, que avançavam rumo àquela caravana, no intuito claríssimo de atacar. André Luiz ficou apavoradíssimo. O instinto dele sugeriu ele volitar, né, voar, para poder escapar daquilo ali. Foi o instinto que ele teve, a vontade que ele teve, fugir. Qualquer um de nós, aliás, né, queria fazer isso. Mas quando ele viu o pessoal da caravana muito sereno, ele se conteve o máximo que pôde. Nisso ele ouviu a Zenóbia dar um pequeno estralo com a mão direita. Quando ela fez isso, 10 servidores portando aparelhos minúsculos despejaram raios naqueles seres monstruosos. Essas eram aquelas armas elétricas. Aqueles raios atingiam os seres monstruosos. Esses seres, eles recuaram, sentindo dor, e caíram estrepitosamente naquela lama grossa e profunda, afundando-se novamente. Imaginaram essa cena? Já imaginaram isso daí? Parece coisa de filme de terror, não parece? Não parece uma cena retirada do Senhor dos Anéis? Parece. Lembra até uma cena da trilogia Amor Além da Vida. Sim, verdade. Né? Quer dizer, situações como essas são comuns nessas zonas abissais, nessas zonas verdadeiramente purgatoriais, que são esses locais no plano espiritual inferior. Milhares de seres atolados numa lama mal cheirosa, pedindo ajuda, pedindo socorro. E o que mais chamou a atenção de André Luiz, além das outras coisas, foi que, mesmo ouvindo aqueles pedidos todos de ajuda, Zenóbia não se deteve, continuou caminhando. Não era o objetivo parar por lá. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação? Sim. Nessa região, seria possível também ter encarnados em desdobramento da mesma sintonia que vem estando nesse cenário? Olha, aqueles desencarnados que se sintonizam com essas regiões, você pode ter certeza que vão perambular por lá. Agora, a ponto de ficarem presos, isso aí já não acontece. Porque a própria ligação do cordão prateado, que liga o corpo perispiritual ao corpo físico, não permite esse tipo de coisa. Senão o indivíduo ia ficar num perpétuo estado de coma. Se você for ver, né? Eles vão para lá, para essas regiões, possivelmente têm pesadelos terríveis, e acordam, né, relatando aquilo que viram, aquilo que sentiram. Mas aqueles que se sintonizam com regiões como essa, obviamente. Acontece o seguinte, que quando nós estamos dentro do próprio corpo físico, né, nós estamos ligados, segundo aquilo que o próprio Kardec fala, célula por célula com o nosso corpo espiritual. Corpo físico, corpo espiritual estão intrinsecamente ligados. Quando a gente sai do corpo num processo de desdobramento, através do sono, esses laços magnéticos se estendem, tá? E o mais grosso desses laços magnéticos,
É o chamado cordão de prata, onde inclusive há referências na Bíblia, no Eclesiastes. Esse cordão de prata, ele fica na região da nossa nuca, tá? E é justamente ele que se rompe por ocasião do desencarne. Não sei qual capítulo do Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Algo mais ou menos assim. Joga no Google que você vai achar. As primeiras frases do Eclesiastes é essa. Lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade. Lá fala do cordão de prata, e é um simbolismo tão bonito. Fala inclusive dos chakras nessa parte. Só que não com essa palavra, né? Fala o poço. Mas depois, futuramente, a gente comenta a respeito disso aí. Quer dizer, esse cordão de prata é ele que garante o indivíduo voltar para o corpo físico. Quando nós, de repente, estamos dormindo e voltamos com aquele choque, com aquela sensação de cair, é porque nós somos puxados de maneira abrupta para o próprio corpo. Ou entramos de maneira abrupta para o próprio corpo físico, em processo de fuga espetacular, por conta de alguma coisa que a gente viu, que a gente não gostou, que a gente ficou com medo lá no plano espiritual. E o corpo é nosso refúgio. Então a gente volta e aí nós temos aquela sensação de cair, né? Aquela sensação complicada, né? No meio da madrugada a gente acorda com isso daí. Que coisa, não? Vararam aquela região pantanosa, atravessaram aquela região, e aí chegaram num novo terreno, com aspecto diferente. André Luiz não descreve esse terreno de aspecto diferente, mas descreve que de repente começaram a surgir vultos escuros de seres humanos. E esses vultos avançavam rumo àquela caravana, mas quando chegavam perto, eles recuavam. O intuito deles era atacar, mas quando eles chegavam mais perto, eles recuavam. Deduziu André Luiz que quando aqueles indivíduos percebiam a extensão daquela caravana, 25 pessoas, pelo grande número, eles ficavam com medo de atacar, porque estavam em menor número. E aí, continuaram a caminhada, até atingir uma outra zona, escarpada. Nesse outro local, a Zenóbia vira para os 20 auxiliares dela, pede para os 20 auxiliares dela ficarem bem ali, que ela ia seguir caminho adiante, somente ela e os 4 indivíduos provenientes da caravana do André Luiz. Somente esses 4. E a caminhada continuou. De repente eles chegam num local onde André Luiz percebe que a atmosfera ficou mais rarefeita, que existia até mesmo uma vegetação mais bonitinha, e que até a lua deixou de ficar um pouco mais vermelha. A diferença era nítida daquele local para os demais locais. E Zenóbia esclarece: nós estamos num oásis de paz, em meio a esse deserto imenso de dor e de sofrimento. E ela esclarece: lembram daquelas rogativas? Nós não somos insensíveis a elas. Nos corta o coração ver aquelas pessoas pedindo auxílio. E a casa transitória, de tempos em tempos, resgata essas pessoas. E aí eu vou emendar daquela pergunta que você fez. Resgata essas pessoas. Só que essas pessoas são resgatadas, muitas delas, são alocadas em regiões da casa transitória, mas não querem permanecer por lá. Fogem rumo ao pântano novamente, para serem escravos daqueles seres terríveis. Imaginaram isso? Pedem socorro, pedem auxílio, querem a libertação, mas tão logo, por algum motivo, são libertadas de lá, elas não aguentam permanecer longo tempo longe dos charcos, por questão de sintonia vibratória. E até mesmo, creio eu, por um complexo de culpa muito grande, em que elas acham que tem que sofrer, porque muito erraram aqui na Terra. E aí elas voluntariamente voltam para aquela região dos charcos, se enterram novamente naquela lama, sendo escravizadas por aqueles lagartos rastejantes, descomunais, que lá habitam. Nossa, Daniel, o que são esses lagartos descomunais? São seres humanos, como eu, como vocês, que metamorfosearam o seu corpo perispiritual para ter essa aparência monstruosa por conta do monoideísmo fixado no instinto primitivo, na maldade
e na crueldade. O corpo perispiritual responde prontamente. Alguns médiuns videntes, até mesmo em reuniões mediúnicas aqui da crosta, já viram espíritos de compleição perispiritual animalesca. Lagartos, cobras, né, lobos, uma mistura de seres humanos com animais. Gente, do lado de lá, a vida continua e dependendo da nossa sintonia, né, nós vamos ser colocados em regiões de maior tranquilidade ou de maior sofrimento. Sim. Eclesiastes 12? Eclesiastes. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebra o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, O espírito volte a Deus que o deu. Lindo, né? O do Eclesiastes é lindo, né? Capítulo 12. Se a gente for ver ali, antes que se quebre o cântaro junto à fonte, quer dizer, é um simbolismo do entorpecimento que toma conta do espírito antes do desencarne, né? E quando se fala aí da fonte, a fonte nada mais é do que o corpo físico, porque a fonte é água, e o nosso próprio corpo físico é 70% de água. É o simbolismo que existe lá no Antigo Testamento. Tem que ter os olhos para ver isso daí. Do Salomão. Depois vocês deem aí a olhada no capítulo 12 do Eclesiastes, então. Chique demais. Bom, então a nossa querida Zenobia esclarece a respeito disso aí e fala o seguinte, olha, agora nós vamos ajudar aquele meu irmão do qual eu havia falado para vocês, né? E de antemão eu já agradeço muito o auxílio de vocês, porque não é normal e não é tão comum nós encontrarmos 5 pessoas tão sintonizadas num objetivo superior. Eu, ela, Zenóbia, mais 4 pessoas. Devemos aproveitar o momento, porque esse é o momento do resgate, mesmo porque no dia seguinte o fogo purificador vai passar por essas regiões. E sempre que o fogo purificador passa por essas regiões, uma grande renovação se faz nela. E aí ela começa a história. Trata-se do indivíduo que, quando encarnado aqui, era conhecido pelo nome de Domênico. Ele foi padre. Padre Domênico. E ela conta a história dele, que foi um indivíduo que entrou para o sacerdócio desde muito jovem, com ideais elevados, humanitários, mas que se deixou levar pelos seus instintos inferiores. Abusou da sua condição de padre, abusou da igreja e levou ao desespero inúmeros corações amorosos. Ela não relata com detalhes aquilo que ele fez, muito possivelmente isso vai ser descrito no capítulo seguinte. E ele era muito alertado e avisado de tempos em tempos, pelos próprios superiores dele, ou pelos próprios companheiros, né? Ou por indivíduos que gostavam dele, a respeito da conduta negativa que ele tinha. Sai dessa vida, não faça mais isso. Mas mesmo assim ele fez ouvidos moucos a essas pessoas. E permaneceu ligado a atividades que geraram muito sofrimento. Era um espírito extremamente devedor. Zenóbia, quando encarnada, fazia parte de um grupo que durante longos anos buscou convencer o padre Domênico a abandonar aquele tipo de vida negativa. Só que ela fugiu horrorizada daquilo que ele fazia. E durante 40 anos ficou sem vê-lo. O padre Domênico desencarnou, ela também, e ele desencarnou ralado de ódio, envolto em intensas vibrações de sofrimento. Sofrimento esse que se avolumava dia após dia. Ela ficou sabendo disso, pediu aos seus superiores que ela pudesse auxiliá-lo, ela recebeu a orientação e o aval de auxiliar o padre Domênico, e ela pôde trazê-lo para mais perto de si.
Então ela conseguiu tirá-lo do abismo e levar para uma região um pouco mais elevada, que era a região onde eles se encontravam naquele exato momento. Era imprescindível que o padre Domênico mudasse o seu pensamento naquele momento, que ele abandonasse a revolta, que ele pelo menos se arrependesse daquilo que havia feito. Por quê? Porque ele precisava voltar à vida na carne. Ele precisava reencarnar, a fim de expiar as imensas culpas que ele tinha. Mas para isso era necessário o arrependimento, porque sem o arrependimento, se ele permanecesse com aquele pensamento de ódio, de revolta, o auxílio seria muito difícil de ser efetuado. E até mesmo ele ia simplesmente, pelas suas vibrações negativas, aniquilar o organismo de sua futura mãe. Então era imprescindível que ele, pelo menos, revisasse um pouquinho daquilo que ele havia feito e aceitasse com resignação o sofrimento. Era essa a missão deles. Fazer com que uma réstia de luz entrasse no coração do padre Domênico. Que ele chorasse um pouco, a fim de que ele pudesse ter condições, inclusive, de ver a sua antiga mãe, chamada Ernestina. E aí, quando ele visse a mãe, aí sim que ele ia desabar de vez. E se isso acontecesse, ele rapidamente ia ser levado para uma reencarnação difícil, expiatória. E ela agradeceu muito e se colocou como eterna devedora daquele pequeno grupinho que a estava auxiliando nessa tarefa. E eles foram caminhando e chegaram numa pequena elevação onde haviam 2 servidores da Zenóbia e um sujeito deitado na pedra. Eles chegaram perto, a Zenóbia orientou aqueles 2 servidores a se reunirem aos 20 que havia ficado lá atrás e se acercaram do padre Domênico. André Luiz descreve a figura dele como sendo horripilante. Trajava a batina de padre, bem negra, esfarrapada. Cabelos em desalinho, olhos fundos nas órbitas, fixando alguma paisagem ali que ninguém estava vendo, num misto de desespero e zombaria. Nariz, boca, inchados, palidez cadavérica. Imagina a cena. Esse era o padre Domênico, que estava lá. O que a Zenóbia fez? Sentou no chão, colocou a cabeça do padre no seu colo, num gesto de carinho maternal, alisou os cabelos dele e começou a chamar: Domênico, Domênico. E ela teve que chamar várias vezes, até que ele atende, né? Atende e responde irritado: quem está aí? Não quero saber de nenhuma ajuda. Ao passo que ela fala: nós estamos aqui justamente para poder te auxiliar, te ajudar, para que você tenha um pouco de paz. Mas ele permanece irritado. E André Luiz percebe que ele não estava ouvindo adequadamente as palavras de Zenóbia. Zenóbia se volta para o grupinho e fala que vai fazer uma prece. E que todos a acompanhassem na prece. Ela faz uma prece linda, tocante. E André Luiz, depois da prece, percebe que os 4 que faziam parte do seu grupo começaram a emanar uma luminosidade que se dirigia ao peito de Zenóbia. E dali se misturava com as energias dela, numa alquimia transcendental, se espalhando pelos braços, pelas mãos, raios safirinos, diamantinos, que ela injetava na testa e na região ocular do padre Domênico. André Luiz até comenta que não existe poder maior que o Criador delegou às suas criaturas que não a prece.
é um poder que todos nós temos, subutilizado, muito subutilizado, diga-se de passagem, para não dizer negligenciado. E ela volta a chamar Domênico. Aí ele consegue ouvir com nitidez, só que sem enxergar. Quem que está aí? Quem que está aí? Estamos aqui para poder te ajudar. Não quero ajuda, responde ele. Não quero orientação. Os céus me abandonaram. Olha a mentalidade dele. Olha o que ele falou. Eu tinha direitos, tinha as minhas prerrogativas de sacerdote. Me ofereceram o céu quando eu estava lá na terra, quando eu estava vivo. E quando eu morro, para onde eu fui levado? Deus me abandonou, não quero mais saber de Deus. Pertenço aos demônios do abismo. Tinha direitos, prerrogativas sacerdotais. Essa era a revolta dele, gente. Aprontou o que pôde, quando envergava a profissão, a função de padre aqui na terra. Mas qual que era a cabeça dele? Posso errar à vontade, porque eu cumpro com os meus deveres de sacerdote, então o céu está garantido para mim. Imaginem a decepção dele, quando ele desencarnou e se viu envolto em dores, em sofrimento, numa região tenebrosa. Com aquele pensamento negativo, a revolta veio fácil. Ainda teve muita ajuda do céu e não via aquela ajuda. Imaginemos quantos indivíduos, não só da Igreja Católica não, tá? Mas dos mais diversos segmentos religiosos, que têm mais ou menos o mesmo tipo de conduta, que se acham investidos de prerrogativas imaginárias, de direitos inventados, e acham que pode fazer o que bem entendem aqui, porque o simples fato de pertencer a um corpo religioso já lhes garante uma região boa do lado de lá depois da morte. Não é assim que a coisa funciona. Nunca é assim que a coisa funciona. Mais do que a função que você desempenha dentro da tua religião, o que mais vale é a tua conduta como ser humano. E isso o Padre Domênico não teve. Isso, milhares e milhares de padres, pastores, médiuns espíritas, cavalos da Umbanda, não tem. Porque se acham possuidores de deveres que não possuem. Chega do lado de lá, a decepção é grande. E a revolta contra o Criador, maior ainda. Fala. Sim, a ideia era essa. É lógico, né? Ele errou à vontade aqui, mas achou que estava tudo perdoado e apagado por conta do fato dele ter sido padre. Só por isso. E quando ele chega do lado de lá e se vê envolto em sofrimento, não tinha céu coisíssima nenhuma, ele falou, poxa, mas peraí, me prometeram o céu lá embaixo, eu fui adepto à causa, fui fiel à causa, cadê meu céu? E aí veio a revolta a Deus. Exatamente. E aí, décadas se passaram, ele nesse sofrimento, e olha, o sofrimento não era suficiente para ele mudar a sua cabeça. Nem ajuda ele queria. Aí o padre Hipólito, que fazia parte daquele grupinho, começa a falar com ele, Domênico, você tem que ser resignado, meu querido. Aceite a justiça de Deus. E ele, justiça, mas é justamente isso que eu busco. Eu busco justiça. Eu tinha os meus direitos. Cadê os meus direitos? Não foram respeitados os meus direitos? Olha, é mais ou menos o mesmo tipo de frase que a gente ouve de inúmeros obsessores em reunião mediúnica. Quando eles perseguem as suas, entre aspas, vítimas e vêm dar a comunicação, que eles falam, não, mas eu faço parte da justiça de Deus. Porque eles erraram e agora eu estou no meu direito de fazer justiça com as próprias mãos.
não é? É mais ou menos o mesmo tipo de pensamento dos obsessores. Muito parecido. E Domênico fala o seguinte: olha, quem nos julga é a consciência. Nós temos alguém aqui no grupo, era a Luciana, que tem a capacidade de penetrar na sua mente e trazer as informações do passado à tona. E aí, todos nós juntos vamos te ajudar a repassar o teu passado e vamos te ajudar a enxergar aquilo que fez. E nós vamos mostrar para você que o teu sofrimento de agora é oriundo das tuas ações no passado. E aí entraram em prece. E o capítulo 6 acaba. Semana que vem, capítulo 7, nós vamos ver qual foi a história do padre Domênico, o que ele fez e quais foram as providências tomadas por esse grupinho que queria ajudá-lo. Não percam. Capítulo 7. Ok? Sim. Não, nada de inquisidor, não. Né? Você vê, ele havia desencarnado há 40 anos atrás. Esse livro é de 1946. Então ele desencarnou assim, provavelmente no início do século XX. Né? No comecinho aí. Mas nós vamos ver quais foram as ações dele que prejudicaram sem número de pessoas. Várias pessoas. Aliás, ele ia reencarnar como filho de uma antiga vítima dele. Um sujeito. Que, aliás, esse sujeito no passado foi o sujeito que matou o padre. O padre o prejudicou e ele, por vingança, matou o padre. Então o futuro iria reunir ele, a vítima Carrasco, como pai, e o padre Domênico em expiação como filho. Né? E isso realmente aconteceu, creio eu. Vamos supor que tenha acontecido mais ou menos em 1950, vamos chutar aqui. Se o padre Domênico tiver reencarnado hoje, ele está com seus 71 anos de idade. Se é que já não desencarnou, queira Deus em condição melhor, né? E até já reencarnou de novo, se bobear. Não é mesmo? Faz tanto tempo, né? Reencarnação compulsória. Exatamente. Vamos fazer nossa prece? Vamos agradecer a Deus tudo isso que a gente está vivenciando agora. Quando a Zenóbia falou aqui daquele oásis de paz no meio de um deserto de sofrimentos, a gente logo relaciona com a nossa casa espírita. Porque quando a gente chega lá fora é aquele mundo das lutas, é aquele mundo das dificuldades, dos desafios, em que às vezes nós caímos nas armadilhas do desespero, da revolta, do medo. A semelhança daquele deserto de sofrimentos que aqueles umbrais simbolizam. E a nossa casa espírita é um verdadeiro oásis de paz e de esclarecimento superior para todos nós, almas falidas e falíveis. Para todos nós que desejamos um pouco de paz, para todos nós que desejamos um pouco de luz, para todos nós que desejamos abandonar um passado, onde atitudes inúmeras voltadas ao desequilíbrio nos garantiram os desafios de agora. Agradeçamos esses instantes, em que um conhecimento superior chega até nós, em que nós, com isso, podemos, com mais nitidez, planejar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as palavras que são proferidas pelas nossas línguas. E assim, aos poucos, em processo renovador constante, iremos atingir um patamar de paz e de harmonia cada vez maiores. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Que assim seja.